Lucas Carinhato. Agradece. Adriano Bressan. Na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro eu vou ocupar um minutinho, já que não deu tempo do colega Lucas me passar a palavra. Olha, vereador Lucas, tem uma coisa que eu tenho que te elogiar, depois eu te critico, mas te elogiar é porque pelo menos tu pega o microfone e defende e tem posição. Agora eu vou te criticar na questão do seguinte: não tenho nenhum amigo que seja deputado hoje, que seja de Caxias, então não me bote esse rótulo aí, porque não é verdade. E quanto à questão da chorna política, vereador Alberto Meneguzzi, aconteceu aqui em Caxias, vereador Alberto, com o seu partido, que tinha candidato a vice-prefeito, perderam a eleição, se rachou o partido, alguns foram apoiar o Pepe, e hoje estão nos quadros do prefeito Adiló. São CCs do Adiló. Então não é só no Estado. Ah, mas o filho do Onyx pelo menos estava compondo o governo para melhorar o governo. Não conseguiu ou conseguiu, o problema é dele, mas aqui em Caxias acontece isso. Boa parte, vereador. Acontece isso. Abriram o voto para o PT e hoje estão aonde? Nos quadros do governo Adiló. Inclusive, o senhor sabe que o senhor também era bastante crítico ao governo e hoje está aqui porque comporam os quadros. Agora eu vou falar de outro tema. E eu disse... jogo rápido. Não, mas eu não posso passar um segundo, então. Vou passar para o senhor. Não, é que o PSB não abriu o voto para Adiló no segundo turno. O PSB foi liberado para votar em quem quiser. Eu votei no candidato Pepe e outros votaram. Não, então, nós fomos liberados no segundo turno. Então, não foi isso que aconteceu. Não, votem em tal candidato ou tal. Nós fomos liberados e cada um fez o que tinha que fazer, votou e fez campanha com quem queria. Obrigado. Tá ok. Só que um dos que fez campanha hoje está ali nos quadros, sendo CC, que votou no Pepe, que está nas suas redes sociais, apoiando a oposição, apoiando outro candidato. Então, a chorna da política, a vergonha da política está bem aqui dentro de casa. Quem não tem posição, quem faz uma coisa antes e depois vem aqui pedir emprego. É isso que aconteceu ali com os CCs, não falei do senhor, com os CCs que estão ali nos quadros. É a verdade. Aqui tem que falar a verdade. Mas o meu segundo tema aqui é sobre um assunto muito importante que está acontecendo em Caxias do Sul, que infelizmente é os maus tratos que estão acontecendo numa escolinha infantil aqui de Caxias do Sul, que a gente sabe que está em segredo de justiça, que a gente sabe que não tem muito aqui o que ainda, infelizmente, a gente fazer, vereador Lucas, mas a gente tem que relatar isso porque já está em toda as redes sociais, está em todas as televisões e, infelizmente, eu tenho um depoimento aqui. Só uma parte rapidinho sobre isso. Certo, tem um depoimento aqui que, infelizmente, olha, uma mãe que tem a identidade mantida, né, pelo sigilo na reportagem, que o meu tempo é pouco aqui, ela falou isso para o jornal. Eu vi as professoras e 2 ex-funcionárias que foram apontadas na denúncia agredindo a minha filha com chutes, tapas na boca e beliscões, relata a mulher que compareceu na delegacia na última sexta-feira e teve o acesso às gravações. A mãe que conta que havia notado a diferença do comportamento da filha nos últimos tempos, a filha dela começou a ficar agressiva, não queria mais ir para a escola, não dava para encostar nela. Vocês imaginam a situação que estava ocorrendo com essa criança. Então eu quero dizer, pessoal, que eu, como presidente da comissão, não tenho muito aqui o que falar, eu só posso aqui me solidarizar com essas famílias e nos colocar à disposição das autoridades de Caxias do Sul, porque a gente sabe que está em segredo de justiça. Eu não tenho como acessar a esses vídeos, nós não temos ainda saber o tamanho de tudo isso, mas uma coisa eu posso dizer, isso aí vai dar, é fantástico. Porque, pelo que relatam, os pais que estão sendo chamados e estão sendo ouvidos lá pela investigadora na polícia, diz que é um troço inacreditável, diz que ninguém vai conseguir, acho que, ver esses vídeos de tanta crueldade que existe. Mas nós estamos, antes de passar aqui a partezinha, se der tempo, nós estamos protocolando hoje à tarde um projeto de lei onde fica obrigado as escolas infantis, tanto pública quanto privada, a terem câmaras para os pais poderem acompanhar. No mínimo isso, essa casa tem que fazer e que corra o quanto antes dentro dessas comissões, que podemos o quanto antes votar. Porque nós precisamos, sim,
Agora fica essa dúvida, que nós não podemos, eu conheço particularmente mais de 180 escolas, porque recebi todas elas durante a pandemia, para o plano de contingência, e sei da credibilidade dessas escolas. Mas hoje está difícil da gente saber o que está sendo feito certo e o que está sendo errado. Os pais já estão preocupadíssimos. E precisamos aqui votar e que seja apreciado esse projeto de lei quanto antes. Desculpa, vereadores, que não pude passar a parte para os nobres pares. Obrigado, senhor presidente.